Pessoal, graças e paz da parte de Deus, esteja com todos amados alunos em Cristo Jesus. Vamos já aguardar vocês entrarem aí hoje para a ministração de mais uma aula. Amém? Em nome de Senhor Jesus. É um prazer imenso poder estar com todos vocês aqui agora, nesse momento aqui, podendo dar continuidade a essa classe tão preciosa que é a classe Pastor e Ovelhas, tratando sobre o módulo O Profeta. E hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios, amém? Você que pode, vá lá conosco. Capítulo 14, a aula hoje é uma aula bem objetiva. Quero falar sobre esse capítulo com vocês hoje. Creio que o Senhor vai nos abençoar de forma especial e sobrenatural. Bem, conforme vocês forem entrando, pessoal, não esqueçam de vocês comentarem aí, tá bom? Para o pastor poder saber que vocês estão presentes conosco, tá? Senão eu não consigo saber que vocês estão aí presentes conosco, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, já está conosco John Lennon, Paulo Cordeiro, Fernando Mauê está conosco também. Amém? Conforme vocês forem entrando, vocês podem aí comentar para o professor poder saber que vocês estão presentes conosco aí, tá bom, meus amados? A aula hoje é uma aula muito profunda, capítulo 14 de 1 Coríntios. Convido você a ir lá nesse momento agora, já trazer os 10 minutinhos. Estou gravando umas aulas sentado, meus amados. Eu passo muito tempo de pé aqui na escola e às vezes vai chegando à tarde, depois de gravações durante o dia já. Nós estamos bem já cansados, né? O corpo da gente sente mesmo, tá? Mas estamos aqui num ambiente muito aconchegante, graças a Deus, e feliz pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bem, meus amados, vamos estar começando essa classe tão preciosa. Pastor Emerson Oliveira está conosco também, um grande amigo, grande companheiro. É um prazer imenso a mim poder sempre deixar o nome de vocês registrado. Né, meus amados? Esse curso um dia vai tomar uma proporção e as pessoas vão saber que vocês estiveram presentes conosco, aprendendo ao vivo o que eles vão desejar, vocês estão vivendo isso. E eu louvo o nome do Senhor porque Deus é fiel. Minha esposa está me ligando aqui. Oh, meu Deus, só avisar para ela que eu estou em aula aqui. Abra comigo aí, meus amados, a sua Bíblia no capítulo 14 de 1 Coríntios. E vamos aí para essa classe hoje, o dom da profecia. Então, na classe de ontem, eu estava falando com vocês, certo? Alguns detalhes muito importantes concernente à revelação do texto, e eu principiei, dei uma visão geral sobre o dom da profecia, fui à lousa com vocês. Hoje, eu não vou à lousa, tá? Vou ficar aqui na palavra com vocês hoje, mas, de qualquer forma, foi um conteúdo muito precioso ontem, muito precioso mesmo. E hoje eu quero fechar com chave de ouro esse propósito agora. Capítulo 14, Paulo falou assim, meus amados, veja comigo o texto. Segui o amor, né? Como está a sua Bíblia aí? Caridade não é caridade, tá? A diferença, tem muita gente pregando, já vi pessoas dizendo que amor e caridade é a mesma coisa. Mesma coisa não, tá? Qual a diferença, professora? Caridade é compaixão. Amor é obra. Então, se você tiver passar numa rua e você vê o andarilho, uma pessoa necessitada, você vai sentir compaixão dela, ok? Compaixão dela. Você olha e você é uma pessoa caridosa, nossa, eu poderia ajudar, poderia fazer alguma coisa. Isso é caridade. O amor, eu vou tirar essa pessoa daqui. Então, às vezes nós achamos que estamos amando e não estamos amando. O amor é obra, amor é atuação, é manifestação. Então, Paulo, quando falou aí, seguiu o amor, tá? O amor. Aí ele falou assim, procurai com zelo. Grifa essa palavra, é muito linda. A escrita do apóstolo, a sensibilidade que ele tinha nesse aspecto é muito prazerosa. Grifa essa palavra, olha para a sua Bíblia. Há momentos que você não precisa ficar olhando para mim no vídeo, embora eu estou aqui, olha para a sua Bíblia, foque nela. Segui o amor. Me ouça olhando para a Bíblia. Me ouça olhando para a Bíblia. Seguir o amor é o correto. Aí Paulo falou assim, procurai com zelo. Então, olha a palavra, grifa aí, zelo. Essa palavra é muito forte, zelo. Agora você olha para mim. Na Bíblia, de toda a Bíblia, só houve três homens, toda a Bíblia que foi mencionados a palavra zelo, o zelo. E os três homens que foram zelosos,
eles falharam, tá? Quase. Moisés, Jesus e Paulo. Embora é os que eu mais amo da palavra, eu não posso fazer nada. Moisés, Jesus e Paulo. Paulo falou: tenho sido zeloso de vós. Jesus disse: o zelo da casa do Senhor me consome. E Moisés também disse ao Senhor: tenho sido zeloso deste povo. Então, os 3 homens da Bíblia que foram os zelosos. O que é o zelo? O zelo é um cuidado devido. E por que eu falo devido e não merecido? Porque se foi Deus quem te presenteou com essa garrafa, né? Se foi Deus quem te presenteou com essa garrafa, então é devido, não é necessário, é devido que você dê a ela o zelo. Por que razão? Não é por causa da garrafa, por causa da água, porque foi Deus quem te deu. Então, amados, eu sou muito zeloso pelas minhas coisas. Eu sou muito zeloso. Aqui na escola, aqui minha esposa sabe, eu sou muito zeloso. Tem dia que eu monto, eu mexo com tudo aqui, eu vou embora, eu coloco tudo no lugar antes de ir embora. Só quando eu estou muito cansado mesmo, que eu deixo aqui, mas já vem logo, que eu deixo o Manuel na creche 7h30 da manhã, e muitas das vezes 7h40, já estou aqui na escola já, mexendo nas coisas, trabalhando, vendo como vai ser o dia, resposta de aluno, material. Então, eu sou muito zeloso. Então, minhas coisas que Deus me deu, eu zelo por elas. Eu zelo, não é isso é materialista, não. Materialista é uma coisa. O materialista, meus amados, ele tem e não desfruta. O zeloso não, ele tem, desfruta, mas zela. Então isso é algo muito importante. Você precisa aprender no seu coração a cuidar das coisas que Deus te deu. Cuidar do seu dom, da sua chamada, da sua família. Cuidar do carro que Deus te deu. Mas é simples, não importa. Não importa, foi Deus que te deu. Então, olha a aplicação que Paulo falou aos dons. Agora, amados, se nós não somos zelosos com as coisas que Deus nos dá, materiais, como seremos zelosos com as espirituais? Então, às vezes, nós não entendemos por que razão que nós não conseguimos alcançar de Deus coisas maiores, porque Deus é justo. Se Deus perceber que Deus te deu um carro simples, e eu estou indo para o sistema aqui, tá? Vê se tudo ok, tá? Então, se Deus perceber que Deus te deu um carro simples, e você não cuidou desse carro simples, Deus jamais te dará algo sobrenatural. Mas hoje, a semana difere, né? Tem dia que o pessoal está na correria, outra, mas a aula de hoje, eu estou com 3 pessoas ao vivo. E eu estou aqui agora, eu poderia cancelar essa aula, mas não, ao vivo eu consigo fazer isso daí. Tá entendendo? Então, eu estou agora zelando por vocês que estão ao vivo conosco. Eu sei que depois o pessoal vai entrar aí, vai assistir, vai comentar, me fazer pergunta, mas uma coisa, ela é real, uma coisa real. Então, eu estou agora zelando por vocês. Por quê? Porque vocês estão aqui. E a sua alma vale mais que o mundo todo. Então, às vezes, a gente não pode focar, meu Deus, mas professor, eu recebo mensagem, professor, que aula é essa? Teria que ter multidões aí? Teria mesmo, mas vai chegar o tempo. Meu coração em paz. Depois vai entrar aí, vai dar aí as pancadas de visualização, tranquilo quanto a isso, mas a dedicação, o zelo que você tem, eu sei que Mauê está aí conosco, John Leno, Paulo, Pastor Hermes, direto ao vivo, você se esforça, quem sabe você veio de culto, de inteiro trabalhando. Irmão, eu entrei hoje na aula, é 10h40 da noite, era o momento que você está descansando, mas o zelo, aleluia, o zelo que você tem pelo chamado, aleluia, aleluia. Me emocionei aqui agora, aleluia. O zelo que você tem pelo seu chamado, o zelo que você tem pelo aprendizado, ultrapassa o cansaço, as tribulações, e você, às vezes durante o dia, eu vou sentar lá com o professor Rafa, eu vou ser ministrado lá, e o Senhor nos visita, mano, uma noite como essa. Perdoa aqui, tá? Eu senti a presença poderosa de Deus conosco aqui agora, nesse momento aqui. O Senhor é fiel, irmão. O Senhor é fiel. O pastor William está conosco também aí. Um grande abraço, meu amado aluno. Então isso é algo muito forte. 1 Coríntios capítulo 4. Olha que mensagem linda. Aí Paulo falou o quê? Ele falou o quê? Segue o amor. Não esqueça o amor, não. Ame, faça a obra, se dedique, mas procurai com zelo os dons espirituais. Meus amados, eu falei que esse capítulo 14, aleluia, é um capítulo muito profundo.
E quantas das vezes nós que estamos aqui agora nessa aula, nós não zelamos pelo dom que Deus nos deu. Não zelamos, e o Senhor se entristece, o Espírito Santo se entristece. Isso é algo muito forte. Amados, há um relato bíblico de duas mulheres. Elas eram prostitutas. Logo que Salomão começou a reinar, foram os primeiros desafios que Salomão teve. Espera aí, meus amados, deu alguma coisinha com a câmera aqui? Fiquem aí que eu vou corrigir, tá? Fiquem aí. Eu vou baixar o áudio, podem ficar ao vivo aí que eu vou corrigir, tá? Meus amados, eu voltei, tá? Foi um negocinho na bateria aqui. A gente fez só a troca aqui, já retornou já, tá bom? Estou aqui com vocês, então, em nome de Jesus. Amém? Então, eu estava falando sobre um dos primeiros desafios que Salomão teve. Salomão teve logo que ele começou a reinar. A Bíblia diz que houve duas prostitutas, meus irmãos, duas prostitutas. E essas mulheres, no seu ato de prostituição, cada uma gerou um filho. Cada uma gerou um filho. E aí, durante a noite, uma delas, mesmo sendo prostituta, mulher da vida, abandonada pela família, amado, uma vida terrível que só quem tem sabe, ela gerou um filho, mas ela tinha um amor por aquele filho. Quem sabe ela nem sabia quem era o pai, mas não importa. É filha, ela gerou. Mas a outra não se importou, a outra não deu valor para o seu filho, a outra não se importou com o filho. E a Bíblia diz que a negativa dormiu sobre a criança. Amados, olha a falta de cuidado. Como que é possível uma mãe? Ela dormiu, ela sufocou a criança de noite, matou a criança. E ela despertou antes da mãe zelosa. Ela se levantou antes da mãe zelosa. E quando ela foi mexer com o seu filho, ela percebeu que o seu filho estava morto. E ela foi lá e trocou as crianças, sem que a mãe zelosa visse, ela trocou as crianças. Então, olha que mensagem terrível, porque ela era mãe. Ela nem se importou, ela nem fez luto pelo seu filho. Ela não chorou pelo seu filho, não derramou uma lágrima por ele, simplesmente ela jogou o corpo morto do filho lá e pegou o vivo da outra. Que tipo de mãe é essa? E quando a mãe verdadeira acordou, que ela olhou, ela falou: opa, peraí, esse não é o meu filho, não. E aí trouxeram elas diante de Salomão e ficou aquela briga, não quer ser o meu. Aí Salomão falou: trazei-me a espada, né? Que é a palavra, a doutrina. Trazei-me a espada. Salomão falou: partir a criança no meio, dai metade para uma, metade para outra e descartar a que morreu. Aí a mãe verdadeira disse: não, pelo amor de Deus, rei, não faça isso com meu filho, não faço isso não. E o rei ficou assim: como assim, não faça isso não. É melhor ver meu filho vivo na mão dela, meu Deus, do que ver meu filho morto. E aí o rei Salomão falou assim: dai o filho a ela, porque ela é a verdadeira, e daí o morto para aquela, porque ela é a mãe do morto. Vamos, sua mensagem muito forte. Eu trago uma aplicação hoje ao seu ministério, aos seus dons. Qual das mães você é? Você é a mãe que zelou? Ah, pastor, mas eu não sou prostituta, esqueça isso agora. Estou falando do zelo. Você é o tipo do obreiro que zela pelo seu chamado? Ou você é o obreiro que dorme por ele, dorme em cima dele debruça por cima dele quando você dorme? Você é o obreiro que está sufocando o seu dom, matando o seu dom, acabando com a sua chamada. Dois tipos de obreiros. Então, não importa a condição, um zelou e o outro não zelou. Isso é algo muito forte.
uma mensagem muito, muito pesada, mas muito real. Porque nós, muitas das vezes, não estamos zelando pelo dom e pela chamada pelo qual Deus nos entregou. Não estamos zelando. E é muito importante. E aí Deus vem com a sua palavra, tipo Salomão. Deus vem com a sua palavra para tratar nosso caráter. Então, que mensagem linda. Seguir o amor. Procurai com zelo os dons espirituais. Aí aqui começa a aula. Mas principalmente o de profetizar. Agora ficou difícil para estudar, porque são 9 dons baseados no texto de Corinto, ok? Aí Paulo falou, procurai os dons, como quem diz, procurai com zelo as línguas, procurai com zelo procurai com zelo interpretação, dons de curar, procurem com zelo, pode procurar com zelo, mas principalmente o de profetizar. Então, Paulo coloca o dom da profecia como principal. Alguma coisa aconteceu. Então, se nós não tivermos uma exegese, uma hermenêutica do livro e uma exegese do capítulo, é difícil estudar, não é fácil estudar isso daqui. Então vamos lá, entrando no capítulo agora. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Ponto e vírgula. Mas principalmente o de profetizar. Então por que razão que Paulo ele enfatiza a profecia? Paulo colocou a profecia como prioridade, como primazia, como quem diz, pode buscar cura, busca interpretação, busca os dons, mas principalmente o dom de profetizar. Então ele colocou a profecia além da língua, a profecia além da fé, a profecia além da interpretação. Agora, versículo de número 2, ele fala o quê? Porque o que fala em língua... Aí tá estranha, né? Não. O que fala língua celeste. Tradução errada aí. Não está assim no grego, hein? Não está assim. No grego está aquele que fala língua celeste ou a língua dos anjos, que é o que Paulo fala no capítulo 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, ela seria. Então, capítulo 14:2, Paulo falou o quê? Porque o que fala em línguas... Amado, vocês estão vendo agora como o capítulo 14, Paulo excluiu radicalmente, ele excluiu cura, excluiu maravilha, ele excluiu dons de operação maravilha, ele excluiu a fé, discernimento, sabedoria. O capítulo 14, ele está dentro da classificação de inspiração. Então, o capítulo 14 de Corinto, ele é línguas, interpretação e profecia. Então Paulo, não é que ele excluiu de atuação, não, ele não deu uma explicação real, mas na inspiração, que é língua, profecia, interpretação, essa parte o apóstolo falou, aqui eu tenho que sentar para ensinar, porque se eu não ensinar, esse negócio de assim o Senhor Jeová, que eu estou vendo, tive visão, Deus me mostrou, tive sonho, isso aqui o diabo pega essa área, e o diabo consegue mexer com a igreja por causa da área da inspiração. Isso aqui é uma área muito forte, como eu falei na aula ontem, que até o anticristo buscou um falso profeta. Tá? Então, aí Paulo fala o quê? Principalmente profetizar. Aí ele coloca assim, porque o que fala em línguas, olha aí, celestial, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Aí está, em línguas ele fala de mistério. Aqui eu pego essas pessoas que ficam rebentando os dons da língua, falando que não foi língua, que foi línguas português, hebraico, que foi aramaico. Então, o que fazer com esse texto? Porque português não é mistério, hebraico não é mistério, grego não é mistério. Se Paulo falou o que fala em línguas, fala a Deus, ninguém o entende? Ninguém é ninguém. Agora vem comigo no entendimento. Vem comigo no entendimento. Vamos lá, eles falam o quê? Que Atos 2 não foi línguas dos anjos. Foi língua, ok? O português, o espanhol, porque cada um se entendia na sua língua. Agora, vem comigo no 2, 14:2 Corinto. O texto, porque o que fala língua celestial, primeiro, a língua ela é celestial. 2, não fala aos homens. 3, senão a Deus. 4, ninguém o entende. E 5, fala de mistério. Tem como encaixar isso no meu português? Primeiro, meu português não é língua celestial. Segundo, eu posso falar aos homens. Terceiro, não estou privado só a Deus. Quarto,
Todo mundo me entende. Você está me entendendo agora. E 5, meu português não é mistério. E aí? Esse texto aqui é uma potência para você. Olha o que Deus está te entregando hoje. Talvez você já leu isso aqui, mas nunca se atentou a essa interpretação bíblica. Então, meus amados, as línguas do Pentecoste é baseado no 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12, perdão, que se explica no capítulo 14. Então, olha o que Paulo falou: o que fala língua celestial não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Então, toda vez que você fala em línguas, seja ela uma língua pessoal ou congregacional, qual a diferença? Que se eu, por exemplo, acabamos de ser tomados por uma glória aqui, e aí eu falei línguas aqui, você falou aí, pronto, essa língua que nós falamos, ela nos edificou. Agora, quando eu me levanto à igreja, a igreja, então, essa língua é necessário que haja interpretação. E ambas as línguas têm mistérios nela a serem revelados. Por isso que houve a necessidade do dom de interpretação. Porque, agora vamos lá, o que é o dom de interpretação? É como se fosse um dom que vai decifrar os mistérios contidos na língua pelo qual o servo está falando, pelo Espírito. Porque Paulo falou no capítulo 12, Paulo falou o quê? Capítulo 12, 10. Há outro maravilhas, e há outro profecia, há outro dom de discernir espírito, e há outro variedade de línguas. Então, pelo Espírito, a pessoa fala em línguas. Então não é ela, é pelo Espírito Santo que habita nela. E quando o Espírito Santo fala, essa língua pelo qual o Espírito Santo está usando o servo dele, tem mistério nela. E para entender e compreender, tem que haver o dom de interpretação das línguas. E aí, como fica agora? Agora você deu valor para esse texto, né? Agora você olhou, meu Deus, opa, peraí, deixa eu ler de novo esse texto aqui. Que isso? Não tinha visto assim. Por isso que é importante você ter um professor bíblico. Muito importante. Olha aí, porque o que fala língua estranha ou celestial não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em línguas fala de mistério. Olha aí. Versículo 3. Mas o que profetiza, então Paulo, até o momento agora, Paulo nem tratou interpretação. Ele está falando assim, buscai principalmente profecia. Então ele põe profecia em cima, coloca língua embaixo. Ok? Ele está fazendo um paralelo agora pelo texto, irmão. Que interpretação, que entendimento Deus está nos dando hoje. Ele está fazendo um paralelo aqui com a interpretação, com a profecia e as línguas. Tá vendo? Pode ver. Versículo 1, profecia, 2 línguas. Aí no 3 ele volta a profecia. Mas o que profetiza fala aos homens. Então por que Paulo falou que é importantíssimo que o homem profetize? Porque se eu profetizar, a igreja me entende. Se eu falar em línguas, eu falo de mistério. Então, meus amados, é muito importante que haja línguas e também haja interpretação, porque a profecia, não estou mais no ministério, estou no dom, tá? A profecia é a língua interpretada. Tá bom? Irmão Williams colocou ali, aquele pastor adventista, meu Deus, utiliza essa interpretação para a variedade de línguas, sendo falar em outro idioma, nativo, português, alemão, assim diante. Temos que ter muito cuidado. Sim, porque, amados, para que Deus ia criar um dom se eu posso ir para uma escola aprender a língua? Vamos lá, para quê? E não é uma pergunta lógica? Para que Deus vai criar um dom pelo Espírito Santo para me usar no espanhol? Então por que Ele mesmo não fala, né? As próprias pessoas que questionam o dom das línguas são as pessoas que não têm essa capacidade de falar. Sabe por quê? Porque as línguas é um dom. E ninguém é obrigado a falar em línguas. Se as línguas é um dom,
como qualquer outro dom, se eu sou obrigado a falar em línguas para provar o meu batismo com o Espírito Santo, então eu também vou ser obrigado a interpretar, a profetizar, a curar, a operar maravilha, a agir pela fé. Eu também vou ter que discernir espíritos, vou ter que ter palavra de sabedoria, ciência. Estão entendendo? Então isso é algo muito real. A língua é um dom para a edificação do corpo. Então, se as línguas não é útil em uma denominação, o Espírito Santo se manifesta em línguas ali. Não, porque não vai edificar esse povo. Eles não creem nisso, para que eu manifeste? Não, o Espírito Santo nem perde tempo com esse povo. Estão me entendendo, meus amados? Isso é algo muito real. Nós somos pentecostais, né? E se isso não for real, é igual o William colocou aí. Se for assim, o ímpio também tem dom. Pronto, aí vai ficar difícil entender isso agora, não. Dom do Espírito, Paulo falou, pelo Espírito. Aleluia. É dado palavra pelo mesmo Espírito, variedade de línguas. Então, se o macumbeiro, se o satanista, se o espírita, e assim vai, ok? Até o evangélico, se fala em línguas pelo Espírito, então o Espírito Santo tem que estar em todos. E é difícil provar a habitação do Espírito em quem não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque o Espírito só pode vir baseado na confissão a Cristo. Romanos 9 fala sobre isso. Então como que eu vou provar isso? Não, amados, dom de línguas é dom de línguas. Deus deu isso ao povo. E eu sempre falo algo poderoso, tá? Se a confusão das línguas veio em Babel, qual língua Deus falava com Adão no Éden? Pronto, a original. Por isso que aqui o texto correto não é língua estranha, é língua dos anjos, é a original. Paulo falou que nós aqui somos peregrinos. Olha isso. Paulo falou o quê? Que nessa terra nós somos peregrinos. Então, se eu sou peregrino nessa terra, eu posso até aprender o dialeto dela, mas não é a minha origem. Aí Paulo falou em Efésios que nós somos família de Deus e co-cidadãos do céu. Então, a nossa cidadania não é brasileira. Ah, mas eu nasci aqui humanamente. Paulo falou em Efésios que nós somos família de Deus, irmão de Cristo. E temos uma cidadania que ela é celestial, da Jerusalém celestial. Então, a nossa língua original é a nativa da nossa origem, a celestial, que com o pecado ela foi interrompida, porque o homem perdeu a comunicação com Deus depois do pecado. Amados, quando você estuda essas coisas, o seu entendimento é outro. Não tem quem te engane nisso. Estão entendendo? Versículo 3, Paulo falou, mas o que profetiza, fala aos homens, aí está. Algo importante agora sobre o dom da profecia. Atenção, dobre a atenção ao versículo 3. Olha para a Bíblia, olha para mim mais. Olha para o texto, 3. Aí Paulo falou, mas o que profetiza, fala aos homens, ok? Qual o propósito? Texto, para, primeiro, edificação, segundo, exortação e terceiro, consolação. Amados, vou dizer algo profundo. Se houver na igreja uma profecia e a profecia não edificar, não exortar e não consolar, não é Deus que está falando. Eu disse ontem que esse capítulo é um capítulo poderoso, totalmente doutrinário. Então, é necessário que a profecia, ela é manifesta em 3 ramificações: edificação, exortação e consolação. Ok? A edificação é a estrutura, é a base, é a cura. Na edificação está a cura, está a direção, está a resposta, está a provisão de Deus. Ok? Na edificação está o desenvolvimento da igreja, é a forma que Deus tem para falar com o seu povo mediante sua palavra. Só que para o povo viver uma exortação, uma edificação, é necessário a exortação. Então, o que é a exortação? Exortar e admoestar, 2 palavras contidas nas cartas de Paulo. E as pessoas fazem confusão. Vamos lá. Eu exorto alguém quando a pessoa está errada e acha que está certa. Então ela está agindo errada, se autoconvencendo que ela está certa.
Isso aí é uma correção, é uma exortação. Eu vou provar para ela biblicamente que o ato dela é um erro pela palavra. E admoestação é quando a pessoa está agindo certo, achando que está errada. E eu vou provar para ela pela Bíblia que ela não está errada e que ela está agindo certo, entendeu? Então, exortação e admoestação. Então, se Paulo falou que a profecia tem que edificar e tem que exortar, então a profecia vai contra as pessoas que estão agindo errado, olha isso, se convencendo que elas estão certas. Só que essa exortação, ela machuca, ela causa dor, espanto. Por isso que a profecia começa edificando, ela exorta e ela acaba consolando. O que é o consolo? O consolo é a clareza, a clareza, é o entendimento, é o Espírito Santo dizendo: meu povo, estou te corrigindo, porque eu amo vocês, vocês têm que mudar, porque o céu é para transformados. Aí pronto, 3 aspectos do dom de profecia: edificação, exortação, ok? E a consolação. Se uma profecia ela começar edificando e ela acabar na exortação, não é Deus está falando, não, porque o Espírito Santo não erra. Pastor Cristiano acabou de entrar conosco, pastor Moisés, Moisés está conosco aí, não, eu esqueci o nome. Pastor Cristiano está conosco aí também. 2 pastores cristianos, um do Ceará e um que é aluno nosso aí do curso Bacharel em Teologia Sistemática. Entendeu, meus amados? Então isso é algo muito forte, muito forte. Então Paulo falou: mais do que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha o paralelo em 4. O que fala a língua celestial edifica a si mesmo. Então, olha a diferença. A profecia, ela edifica a igreja. E o que fala em línguas edifica a si mesmo. Tá vendo? Mas o que profetiza no 4 edifica a igreja. Então por que Paulo falou: buscai principalmente o dom de profetizar? Porque não é uma pessoa que é visitada, a igreja é visitada. Então os dons é dado para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus não dá um dom a uma pessoa porque Deus quer exaltá-la, fazer ela aparecer. De novo essa câmera, oh meu Deus. Fiquem aí, meus amados, fiquem aí, pelo amor de Deus, fiquem aí. Fique com o professor, tá? Fique aí. Meus amados, me perdoe. Aqui está aqui a bichinha. Não carreguei ela hoje. Oh, meu Deus, que prova, hein? Coloquei aí a fonte agora. Acabou, agora tem energia. Estão entendendo aí, meus amados? Estão com o professor aí vivo? Vamos lá, que já é 11h20 da noite. Estamos ao vivo com essa aula. Então, olha que profundidade Paulo falou. A profecia, ela vai trazer uma edificação no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. E as línguas vai edificar uma pessoa. Ok? As línguas edificam a si mesmo, mas não esqueça o que eu disse. Se eu estou no culto, a palavra é forte, poderosa, entendeu? E eu sinto ali, então, se eu estou ali na presença, eu falo, essa língua me edifica. Essa língua que me edifica, não precisa haver interpretação. Agora, se eu estiver no culto e eu me manifestar e eu levantar a igreja, ao povo em que a igreja, pode ver que quando isso acontece, o povo fica em silêncio, porque a Bíblia diz que o povo se cala quando Deus fala, a terra se cala. Então é por isso que no momento em que Deus toma alguém em línguas, né, que a pessoa se levanta em línguas, a igreja, então essa língua congregacional é obrigatório. Paulo falou que haja intérprete, ele usou a palavra haja.
Olha, forte, hein? Que agem como se não houver, que Deus cria na hora. Ou, Paulo falou, quem falou se vira e interpreta. Isso é algo muito sério. Então, a profecia causa uma edificação geral e a língua a si mesmo. Agora, a língua congregacional, quando há interpretação, aí se torna profecia. Aí a igreja, então, é edificada. Então, quando Paulo está falando aqui, pessoal, profetizar, não é esse negócio não de, todo culto, assim o Senhor Jeová. Não. Paulo está falando assim, que buscar a profecia, isto é, a interpretação do que Deus está falando. Por isso eu coloquei, junto com as línguas, os sonhos, as visões, ok? E a revelação. Porque é importantíssimo que haja interpretação naquilo que Deus fala. E quem dá a interpretação é o Espírito Santo. Ok? Porque tem pessoas que elas eram ex-espíritas, será que elas eram, né, esse misticismo, e elas querem pegar o padrão da idolatria e decifrar as coisas de Deus como se fosse, não, amados, não, é algo, cuidado com isso aí, ok? Mas a pessoa sonhou com o dente caindo e o dente é alguém que vai morrer. Qual é a base bíblica para provar que o dente... Estão entendendo, meus amados? Estão comigo ou não estão comigo? Isso é muito sério. Então, cuidado, a interpretação é o Espírito Santo quem dá. Não é dedução, não é tradução, é interpretação. Ok? Versículo 5. Aí Paulo falou, eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis. Então agora eu quero que todos falem em línguas, mas muito mais que interprete isso aí, pelo amor de Deus. Tá vendo aí? 5. Olha aí. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Eu parei justamente aqui ontem. Então quer dizer que se eu profetizar, eu sou maior? O dom faz hierarquia? Não, meus amados. Paulo não está fazendo isso porque, entenda, professor, vamos supor que a pessoa A e a pessoa B, ok? A pessoa A só tem o dom de línguas. E a pessoa B tem nela o dom de profetizar. Lembra que eu disse ontem, o ministério é segundo a palavra, o dom não. O dom da profecia é segundo a interpretação. Então, se a pessoa A falou em línguas e a pessoa B vai profetizar, ela nunca vai profetizar em português audível ao entendimento de todos para edificação, se ela também não interpretar. Então, por que Paulo falou que o que profetiza, pessoa B, é maior que a pessoa A que só fala em línguas? Porque a pessoa que fala em línguas só tem línguas. E a pessoa que profetiza tem línguas e a interpretação. Então não é maior e menor, não. Aqui é capacidade de entendimento. A pessoa A fala em línguas, a pessoa B interpreta e profetiza. Então a interpretação se torna o dom da profecia. Então o dom da profecia, ele é o resultado da interpretação das línguas, sonhos, visões ou revelações. Pronto, acabou, o dom é isso. O dom é isso. Olha agora. Versículo 5. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. Ora, então se eu entendo o texto, o que profetiza, ok? Pessoa B é maior do que o que fala em línguas, porque ele tem interpretação e profecia. Só que Paulo fala assim, a não ser que também interprete. Quem interpreta? O que falou em línguas. Então, se esse que falou em línguas também interpretar, então ele vai ter nele, ele falou em línguas, Paulo falou, a não ser que também interprete. Então, se essa pessoa A falar em línguas, interpretar, ela vai profetizar. Ela vai ser maior do que a pessoa B, porque a pessoa B talvez não tenha línguas, ela só tenha interpretação e profecia. E se a pessoa A falar em línguas, interpretar e profetizar,
É o que Paulo está falando aqui, a não ser que ela também interprete. Versículo 5, a não ser que também interprete, para que a igreja receba interpretação. Pronto, amados, olha o entendimento do texto, exegético, expositivo, texto por texto, palavra por palavra, coisa linda de Deus aqui. Versículo 6, e agora, irmãos, Paulo falou, se eu for ter convosco falando línguas celestiais, que vos aproveitaria? O que isso quer dizer? Aqueles irmãos que vão pregar, e línguas, e o pessoal fica assim, olha um para o outro, visitante com essa cabeça, dá vontade de ir embora, e aquele irmão roda, e lá vai, Não. Paulo falou, meus irmãos, versículo 6, se eu for ter com vocês, falando apenas em línguas, que vos aproveitaria? Deixando claro que se houver línguas e não houver interpretação e profecia, a igreja não tem edificação. Eu já participei de culto em que a irmã levantou, rodando lá e rodou no meio do corredor, e parou os irmãos, e ficou ali uns 8 minutos ali, uma bagunça violenta ali, e o pastor não fez nada naquele culto lá, aí ficou um silêncio assim, no culto, ela voltou para o lugar dela e sentou. E ficou um silêncio, o pastor esperou um pouquinho, não houve nada, o pastor falou, amém, meus irmãos? Amém, vamos finalizar o culto. Aí na hora eu pensei assim, acabou de causar um escândalo, porque não houve edificação, confundiu a igreja. Meu Deus, isso é muito forte, confundiu o povo. Que isso, é Deus ou não é? Deus falou ou não falou? De novo, oh meu Deus. Fica aí, pessoal, vou ter que mudar a câmera de lugar, tá? Eu vou colocar outra câmera aqui, fica com o professor aí. Vou finalizar já a aula, fica aí com o professor, tá? Pessoal, voltei, tá? Só vai alterar um pouco a imagem, porque eu havia configurado os equipamentos para aquela posição, e agora eu vim para outra posição, então alterou um pouquinho aqui, mas vamos lá, vamos finalizar esse conteúdo em nome de Jesus. Então, meus amados, vocês entenderam? Então ficou uma bagunça no culto, perdoe, pessoal, hoje eu acabei, não carreguei a bateria, e a fonte ali, pelo que eu percebi, está com um probleminha, e eu não posso nem forçar, porque pode danificar a máquina, tá? Mas essa daqui acabou, 100%. Então, pessoal, vocês entenderam? É algo muito forte. Então, o culto fica sem edificação, o culto ficou sem sentido. Isso é algo muito forte. Aí, então, o versículo de número 6, e agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas, que vos aproveitaria se não for por meio da revelação, olha aí, da ciência, da profecia ou da doutrina? Então, o que é uma mensagem completa? Algo muito forte aqui. O que é uma mensagem completa? Uma mensagem completa é uma mensagem que tem texto, línguas, revelação, ciência, profecia e a doutrina. 5 propósitos de uma mensagem. Então, a sua mensagem tem que haver a manifestação dos dons da língua, se você tiver. Ok? Tem que haver uma revelação de Deus. Tem que haver ciência. Ok? Tem que haver profecia. Você precisa transformar o texto escrito em uma realidade profética a quem te ouve. E também doutrina. E se você quiser colocar aí, olha como está a minha Bíblia, meus amados. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, não sei se vai focar, está aqui em cima, aqui, não vai dar para vocês verem, né? Por causa do branco, estoura na câmera. Mas eu coloquei aqui, ó, as línguas do evangelista, revelação do pastor, ciência do mestre, profecia do profeta e doutrina do apóstolo. 5 ministérios estão presentes aqui no versículo 6. Isso é coisa linda, hein? Coisa linda de Deus. Então, a língua do evangelista, revelação do pastor, ciência do mestre, profecia do profeta e a doutrina do apóstolo. Irmão, que coisa linda, que coisa preciosa.
Então, estamos aí, meus amados, já há 45 minutos em nossa aula. Eu vou, então, finalizar esse tomo, tá? Pessoal, faltou, eu acho que 1 ou 2 aulas para a gente poder concluir a quantidade correta das nossas aulas da classe Profetas. Então, nós vamos marcar aí, tá? Para já a próxima semana, para estarmos fazendo mais 2 aulas para concluir, então, esse módulo, o profeta e o dom da profecia. E na próxima aula, eu vou concluir o capítulo 14, tá? Eu vou todinho ele com você, texto por texto. Tudo bem, meus amados? Queridos, uma vez mais, peço perdão a vocês pelo inconveniente que aconteceu com a câmera aqui hoje, mas graças a Deus conseguimos concluir então a nossa aula. Nós vamos estar trabalhando para que isso aconteça mais e o nome do Senhor há de ser glorificado, tá? Pessoal, atenção, uma aula como essa é uma aula que você precisa rever muitas vezes. Muitas vezes, voltar com calma, pausando o vídeo, marcando na sua Bíblia anotações pessoais, porque é muita informação que vai trazer um entendimento plausível, real, sobre a sua vida e também sobre o seu ministério, tá? Pessoal, uma vez mais, Deus em Cristo te abençoe, fique na paz do nome de Jesus. Se falamos pelo grupo e vamos marcar a continuidade das nossas aulas, tá bom? Deus abençoe a todos, fique na paz, até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.